O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para chuvas fortes nas regiões sul e sudeste. Pela quantidade de raios que saíram dessa nuvem gigante, deu para ter uma ideia da força da chuva que estava para chegar ao Rio Grande do Sul. Os ventos também foram muito fortes e causaram a queda de árvores em várias regiões do estado. Muitas casas ficaram sem energia elétrica. Em Franca, no interior de São Paulo, um homem caiu no córrego e foi arrastado pela água. Ele foi resgatado e não corre risco de morrer. Também em Franca, esse carro ficou quase todo debaixo d'água. Já em Minas Gerais, na cidade de Caeté, uma família ficou ilhada e só conseguiu sair do carro com a ajuda de uma retroescavadeira. Na cidade de Contagem, o grande volume de chuva inundou casas. Nesse flagrante, os moradores tentavam salvar móveis e eletrodomésticos, mas a água subiu tanto que a prioridade virou salvar a própria vida. Aqui a gente vai morrer afogado! Que situação difícil, né? Olha, para saber os principais destaques do clima pelo Brasil, a gente faz conexão agora com a Nayane Araújo, que é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Nayane, vamos atualizar então primeiro a situação no Rio Grande do Sul. Boa tarde para você. Boa tarde, Kelly. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, foi muita chuva nas últimas 12 horas, principalmente, Kelly. Nós tivemos aí a aproximação de uma frente fria. Esse sistema se avançou ali pelo Uruguai, se aproximando do sul do Rio Grande do Sul, então, na madrugada e nesse começo de manhã. Em Jaguarão, por exemplo, a estação meteorológica do IMET registrou mais de 100 milímetros de chuva. Muita chuva em um curto período de tempo aí, e rajadas de vento também muito significativas em vários pontos do estado gaúcho. Alguns pontos como Soledade, Cruz Alta, com rajadas em torno de 140 km por hora. Então, esses temporais já haviam, né, sido previstos, a gente já havia posto os nossos avisos meteorológicos desde ontem aí em nosso portal e também enviado para a Defesa Civil Nacional. E foi justamente então essa situação da aproximação dessa frente fria. Agora, Nayane, essa chuvarada toda, ela avança para a região sudeste? Tende a avançar sim, Kelly. Nós temos para hoje duas situações distintas. Hoje a frente fria ela segue sua rota, sua trajetória pela região sul do país. Esses temporais aí agora ao longo da tarde para a noite aí devem se espalhar um pouco mais ali entre Santa Catarina e o Paraná. Não está descartada essas áreas aí com a condição de chuvas significativas, também acompanhada de rajadas de vento e até queda de granizo. Na região sudeste do país, para hoje, a gente ainda não tem a influência direta dessa frente fria, tá? Mas a combinação de calor, o tempo muito abafado, com alta umidade do ar, já está favorecendo o desenvolvimento de algumas nuvens carregadas. Estou olhando até agora aqui na imagem de satélite, já tem alguma nebulosidade significativa se desenvolvendo em áreas de São Paulo, principalmente nas áreas de divisa com o Paraná. Também em pontos ali de Minas Gerais e ao longo aí nas próximas horas isso deve se espalhar um pouco mais para São Paulo, Rio de Janeiro, Centro-Sul mineiro. E a partir de amanhã então sim, aí com o impacto dessa frente fria que avança aí pelo leste da região sudeste e aí vai incrementar essas chuvas. A previsão está bem preocupante, ela indica volumes de chuva significativos ali entre o litoral norte de São Paulo, principalmente, toda a faixa litorânea de São Paulo, mas os maiores volumes entre o litoral norte de São Paulo, o Rio de Janeiro, até o sul ali do Espírito Santo e em áreas também de Minas Gerais, do leste de Minas Gerais. Vale pontuar que essas chuvas volumosas não devem ser generalizadas. São chuvas que em 24 horas pode chegar a 150, 200 milímetros, mas não em todos os pontos dessa área, mas de forma localizada, sim. E a gente sabe que essa região aí é uma região bem vulnerável, bem suscetível também devido à orografia da região. Então, entre sexta-feira e agora sábado, a situação é bem preocupante. Estamos, inclusive, com aviso vermelho para essas áreas, tá? Pois é, Nayane, a gente que não entende, Nayane, fica assim,
com algumas referências que acho que é legal a gente explicar aqui. Por exemplo, você citou aí, em alguns pontos pode ter chuva de 150 a 200 milímetros. Uma chuva forte já é considerada quantos milímetros, para a gente ter uma noção da gravidade da situação? Isso é bem relativo, né, Kelly? Por exemplo, eu posso ter uma chuva fraca ao longo de todo o dia e que vá acumule 50, 80 milímetros ao longo de todo o dia. Às vezes, o impacto dessa chuva num longo período não é tão preocupante como uma chuva de 20, 30 milímetros em 30 minutos, 20 minutos em uma hora. Mas, de qualquer forma, quando a gente fala de chuva acima de 30, 40 milímetros, já é preocupante, principalmente nessas áreas mais urbanizadas, né, que a gente sabe que são áreas aí mais complicadas com relação ao recebimento dessas chuvas, né, intensas num curto período de tempo. Imagine uma chuva de 100 milímetros. Então, a gente está falando de muita chuva, sim, para 24 horas, chuvas entre 100 e 150 milímetros. É algo muito preocupante, ainda mais para áreas de região metropolitana do Rio de Janeiro, de litoral ali, paulista, onde a orografia vem a potencializar nessa condição dessas chuvas aí. E essa chuva deve ser aí num curto período de tempo. O avanço dessa frente fria vai ser muito rápido. Então, a gente pode ter volumes muito expressivos num curto período de tempo. Isso é que está preocupando mais, principalmente a partir da sexta-feira e ao longo do sábado, tá? Então, para vocês terem uma ideia, além dessa chuva de 24 horas, quando a gente pega os modelos que a gente utiliza e acumula as chuvas, pede para eles simularem o acumulado entre hoje e o próximo domingo, isso dá acumulado total, nesses 3 dias, em torno de 300, 400 milímetros. Isso, muitas vezes, é superior até a média do mês para determinados municípios, né? Nossa. Então, é muita chuva, sim. É muita chuva. E um dado muito importante que você trouxe para a gente também, Nayane, é esse fato do IMET já ter disparado os alertas, inclusive para a Defesa Civil. A gente tem acompanhado por vários momentos aqui a situação do litoral norte de São Paulo. Então, veja, é uma região que está aí nesse radar de alerta, porque deve ter muita chuva. Vamos seguir acompanhando e os moradores também sempre em contato com a Defesa Civil, não ficar em áreas de risco, porque é uma situação preocupante. Muito obrigada, viu, pela participação, por trazer as informações para nós. Uma boa tarde, um abraço para todo mundo do IMET. Obrigada, estamos sempre à disposição. Até a próxima. Até.